Vamos lá, meu querido, vamos lá, minha querida. É uma alegria estar aqui com você. E eu quero trazer mais de Deus na sua vida. Eu quero te compartilhar um pouquinho mais sobre Atos. E o nosso desafio é muito simples. Eu vou compartilhar o que Deus põe no meu coração para você. Você vai tentar anotar, você vai tentar colocar isso no seu coração. E você vai ler Atos junto comigo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda muito bem. Eu não estou aqui numa jornada formal para você entender com seu intelecto. Eu estou aqui para que você entenda conforme a glória de Deus e que Deus está fazendo naquele lugar. E como isso reflete na nossa vida hoje. Então isso não é uma jornada vazia. Isso é uma jornada pelo Espírito Santo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar para ti é que a Atos ali tem uma autoria, sim, de Lucas. Ele era médico e era o companheiro mais próximo de Paulo. E tinha conhecimento ali para escrever bem, para anotar bem, para observar bem tudo que estava acontecendo naquele livro. Não vou me prender muito nesses detalhes, viu? Agora aqui já chegam a detalhes que nos interessam muito, e muito. O que acontece em Atos e quais são os seus eventos centrais? O grande evento central já começa no início, a chegada do Espírito Santo. Porque através da chegada do Espírito Santo, praticamente isso acontece no final do 1 para o capítulo 1 para o segundo, a igreja ela se empodera de poder. Chega o Espírito Santo, ele nos mostra o que o Espírito Santo faz, qual é a função do Espírito Santo na igreja, por que a igreja tem poder, por que o ministério tem poder, por que vem esse poder de Deus e para que vem esse poder de Deus. Então, não é... Muitas vezes as pessoas imaginam ali um ki, uma força, ou o poder de Deus como um sinal de confirmação, de aprovação de Cristo. Não, o poder de Deus chega ali para que as pessoas façam a vontade do reino na terra. E a gente vai abordar mais esse Atos 2. Então, você que está iniciando essa caminhada comigo, não pode iniciar essa caminhada fria. Não pode começar essa caminhada sem acreditar que Deus vai derramar a presença dele aí na sua vida onde você está ouvindo isso. Porque ali eu tenho pessoas loucamente apaixonadas por Cristo, que se encontram Cristo em sua volta e descobrem que seu mestre está vivo. E mesmo o mestre indo, elas se encontram ali com o Consolador, mas esse Consolador derrama a vontade de Deus sobre ele, empodera aquelas pessoas para que desafiem o mundo e vão contra a maré do mundo para que a glória de Deus fosse refleta nessa terra. O poder de Deus é derramado para que a glória de Deus aconteça. Então, já nesse sentimento, já nesse espírito, nesse coração, com essa mente quebrantada, eu quero que você estude isso. Tá? Não estude isso para sua vaidade, para falar que sabe, que não sabe. Estude isso para ser impactado e, através do impacto da sua vida, impactar outras pessoas. Ali em Atos, eu tenho a chegada do Espírito Santo e o crescimento da igreja. São os grandes impactos que ocorrem. Todo o livro de Atos, ele é construído com a ênfase no poder de Deus. Todo ele tem uma grande glória de Deus sendo derramada. Se você pega ali a partir de Atos 2, o Espírito desce sobre os apóstolos, derramando dons. Vem cumprimento de batismo em águas, arrependimento, batismo no Espírito, fundação de uma comunidade, da igreja primitiva, em total adoração a Deus. Tem manifestações espirituais de dons, profecias, línguas, realizações de milagres. Tudo isso ocorre com uma promessa que até hoje se estende da pregação do Evangelho. Então, quando você estuda Atos, e você aplica o livro de Atos em sua vida, você tem que estar pronto para viver o sobrenatural de Deus com intimidade. Porque todos eles têm uma grande ênfase no batismo do Espírito Santo, na manifestação dos dons espirituais, nos milagres, na pregação do Evangelho, ou seja, conversão universal de todos, o desejo de Deus alcançar todos com salvação e com milagre, independente da sua cultura, independente da sua etnia, independente dos preconceitos sociais. Isso acontecendo tanto pela renovação do espírito e da mente das pessoas, pelo poder do Espírito Santo.
E ali também há um papel de liderança. Se você tem um chamado de líder, é ali que você vai entender como é o papel de liderança cheio do Espírito Santo de Deus. Ali, Pedro e Paulo estão propagando a fé, estabelecendo comunidades, ou seja, fazendo o papel de reino, mostrando através do poder de Deus a existência de um Deus vivo, um Deus que não é simplesmente uma ideologia, mas um Deus que faz milagre, um Deus que muda a realidade, um Deus que pega um aleijado e põe para andar, e aquela sociedade toda vendo esse poder começa a acreditar em um Deus diferente, começa a agir de um modo diferente, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, é um Deus que muda a realidade. Não é uma ideologia que me faz sentir bem. É um Deus vivo que age em tudo que eu faço. Também traz nesse livro a relevância da igreja atual. É uma igreja que age conforme o Espírito Santo na vida dos cristãos. Naquele contexto, ele era assim. Hoje deve ser assim. Não é um papel político, não é um papel social. É um lugar de poder de Deus. É um lugar que a pessoa do próprio Espírito Santo age ali, anda ali, ministra ali, muda as vidas e muda a sociedade. Também deixa bem claro o papel dos poderes, dos dons que o Espírito Santo se derrama na vida da igreja e por que isso acontece na igreja. E a importância do Evangelho em todas as nações. Então, toda essa ideia de Atos é o que nós ainda estamos vivendo agora, que é a era da igreja. Uma igreja cheia do Espírito, movida pelo Espírito Santo, para cumprir o papel que Cristo colocou na terra, de anunciar o Evangelho e mudar vidas através do poder de Deus, levando-os para a redenção. Então, aqui em Atos, principalmente o capítulo 2, quando a gente for comentar hoje nesse vídeo, eu só vou ao capítulo 1, vocês vão perceber o porquê ser derramado do Espírito Santo, o porquê ser cheio do Espírito Santo. E uma coisa que eu quero deixar no seu coração. Em muitas coisas, nós só agimos e produzimos resultados. Se eu ir com má vontade fazer um exercício, ele vai produzir o resultado do meu corpo. Mesmo eu não querendo. Fui lá, mesmo contra a minha vontade. Fui lá, fiz exercício. Bom, vai gerar. Se eu fizer a dieta com raiva, mas vai gerar o ganho de saúde. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, Deus busca aqueles que o amam em espírito e em verdade. É o sentido de adoração completa. Então, tudo tem algo que sonda o teu coração e vê o que você devolve. É necessário um amor, um entendimento. Por que Deus dá poder? Por que Deus dá intimidade? Por que Deus capacita alguém? Tá? Esquece essas ideias de vaidades. Se você está aqui para aprender tal, porque eu vou ganhar na pregação de um... Não, para de ver meu vídeo, sai daqui um pouquinho, vai orar, vai rever com Deus. Eu estou fazendo esse vídeo para você que quer ter uma vida impactada com o Espírito Santo de Deus. Tá? Não dá mais para viver uma sociedade onde as pessoas no meio da liderança são chamados e competem umas com a outra, ou tem um sentimento que não vem do reino, ou ficam tentando se autovalorizar suas vaidades. Eu quero que a finalidade desse estudo é que as vidas compreendam o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira glória de Deus nos seus chamados e como a palavra ensina, tá? Então vamos continuar comigo. Mas se você viu que você não está com esse sentimento, pausa o vídeo. Vai orar, porque eu acredito que Deus vai tocar na tua vida agora e vai mudar tudo. Tá bom? Então, em Atos 1, eu quero que vocês imaginem primeiro o contexto de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade cheia de comércio, era um centro, tinha pessoas de todas as línguas e de todas as nações ali, indo para a festa de Pentecoste, tá? A cidade tinha já ruas de pedra, já tinha uma certa estrutura urbanística. Então, quando os apóstolos estão em Jerusalém, naquele dia do Pentecoste, muitas pessoas migravam para aquela região. Então, o que iria acontecer ali era para dar notoriedade pública mesmo, não era para ser escondido. Tá? A cidade em si, ela já era um centro. Tinha romano, tinha tudo que é tipo de gente lá. Tinha comércio e aí se vai. E o que acontece em Atos 1? Os apóstolos,
eles estão ansiosos ali com Cristo, na presença de Jesus. Então Jesus aparece para eles, Jesus instrui eles, e Jesus dá algumas ordens bem interessantes. Primeiro, ele manda você aguardar o derramar do Espírito Santo, porque ele ia sair dali. Os apóstolos permanecem em unidade mesmo quando Jesus sai dali. Jesus é tomado ao céu, mas eles permanecem ali em unidade. Há uma visão de espera coletiva. Nem sempre temos que agir sem estarmos antes preparados. Porque quando Jesus instrui para eles pregarem em tudo que é lugar, ir até Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, ele está falando de testemunho global. Então, de levar a palavra de Deus para todos os cantos, porque esse era o desejo deles. Agora, como eu vou fazer isso? Qual é o preparo que eu vou ter isso? Esse preparo não era humano, era sobrenatural. E ainda é sobrenatural. Ainda é sobrenatural. Isso é muito importante você colocar na sua cabeça. Você pode ter 10 mil cursos de oratória, você pode ser instruído em milhares de cursos bíblicos, você pode ter PML, gatilho mental, mas deixa eu te explicar, no mundo espiritual, é o Espírito Santo que faz, não tem meritocracia, tem disposição, tem obediência, tem servidão, tem a entrega total. Os apóstolos, eles confiam ali, naquele momento, que simplesmente acontecia algo que ia cumprir a vontade do Pai, porque eles viram Jesus Cristo ressuscitar. Então, se Jesus venceu a morte, tudo ele pode. Então, não há sombra de dúvidas, depois da instrução do Mestre, que eles deviam ficar ali, eles ficam em oração. O que Jesus já está deixando bem claro é que antes do Espírito Santo, eles não vão conseguir fazer nada. Há uma dependência na obra de Deus com o Espírito Santo. Há uma dependência de eu pregar bem com o Espírito Santo. O que é pregar bem? É falar só bem, é só falar bonito, uma mensagem que todo mundo disse, bateu palma, que legal. Não. O pregar bem é aquela palavra que entra, penetra no coração e muda as almas. É aquela que o Espírito Santo derramou, e ali quando você estava sendo um instrumento de Deus, as pessoas que ouviram foram contagiadas pelo mover do Espírito Santo, e aquilo mudou realidades. O que é o louvar bem? Esse é um instrumento de Deus na ministração, levando a igreja como ministro à adoração sincera. Tudo isso não depende de forças humanas, mas sim do derramar do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo é essencial. Não existe eu máximo, existe Cristo máximo, existe Deus ao máximo, existe o derramar do Espírito Santo ao máximo. Eu me emociono muito falando disso, porque eu ainda sonho com a igreja do Senhor unida. Aleluia. Pregando o amor de Deus de uma forma que o inferno se abale. Eu ainda sonho em ver pessoas unidas, marchando e acreditando na glória do Senhor, de uma forma que todos veem um grande avivamento na terra, onde não há competição, e sim um derramar da glória, onde há um sentimento sincero por Deus, um povo loucamente apaixonado por Cristo, ao ponto de simplesmente andarem juntos com um propósito e uma mente única. E isso só acontece quando há uma dependência sincera do Espírito Santo. E ali aqueles apóstolos, eles não estavam mais preocupados se eles teriam que trabalhar, se teriam que sustentar suas famílias, se teriam que viver. Eles estavam preocupados com uma coisa linda que Jesus fala em todo o seu ministério. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então eles estavam preocupados qual era a vontade de Deus nessa terra para a vida deles. Eu não consigo ver ministério sem dependência. Você pode ter uma missão, mas se você não está dependente, se você não está envolvido pelo Espírito Santo, essa missão é vaga, é vazia e inoperante. Nós não somos bons. O Espírito Santo é muito bom. Deus é muito bom. E aí você vê também uma coisa muito linda. Em momento de espera, ou seja, enquanto eles estão aguardando, eles nada podem fazer, eles não ficam ansiosos no momento que eles
têm que esperar o derramado dia do Espírito Santo. Eles não sabiam que seriam tão breve. Eles estão em oração, em comunhão. A Bíblia relata que eles se reúnem em oração, em união. Você vai ler lá o capítulo 1, você vai ver tudo isso que eu estou te dizendo. No momento que Deus manda esperar, é necessário esperar, não é necessário agir. No momento que Deus recolhe você, é porque não é o tempo de agir. Se aquelas pessoas agissem sem o Espírito Santo, a pregação de Pedro seria um fracasso. Tudo seria um fracasso. A igreja não ia ser fundada. Por quê? Porque quem funda, através, sim, de instrumentos humanos, mas quem faz o agir, quem motiva, quem dá a palavra, quem dá a inspiração, é o próprio Deus através do Espírito Santo de Deus. Então esse poder tem a sua finalidade de atingir o reino, a glória, o propósito de reino. Se você não tem certeza que o Espírito Santo se derramou sobre a sua vida para fazer algo, em oração, em comunhão, busque. Em oração, em comunhão, faça. Uma coisa muito importante, sem oração e sem comunhão, não há o prelúdio do Espírito Santo. Ali os apóstolos, Jesus sai, eles se reúnem em oração, em comunhão, e é naquele momento que vai ter o derramado do Espírito Santo, em oração e em comunhão. Não é só oração. Eu oro muito, eu busco muito, mas eu não tenho comunhão. É em comunhão. Em contenda Deus não habita. Tem que ter isso muito no coração. Se Deus te colocou para viver em um corpo, em uma mentalidade de corpo, de noiva do Senhor, tudo vai bem quando o Espírito Santo confia nos corações dos santos. Lógico que vai ter resistência do maligno, lógico que vai ter pessoas ali talvez que não vão compreender a visão da forma correta, mas vai ter um nível de comunhão aceitável, vai ter um nível de derramado do Espírito Santo aceitável. Outra coisa que você vê, a liderança da igreja e a unidade da igreja. Ali, quando Judas sai, tem uma necessidade de substituição do apóstolo. Sem o derramado do Espírito Santo, se fizeram sorteio, era uma prática comum. Depois você vê que após o derramado do Espírito Santo, Paulo também é escolhido. Ele é pela própria visão de Cristo. Aí você vê a relevância dos apostolados como são diferentes. Mas há uma valorização da fé e da busca de manter-se unidos num propósito. Se falta um, vamos nos unir. Se falta alguém, vamos nos unir. Porque somos mais fortes juntos. Somos uma união, mas juntos. Eu não consigo ver no meio de Deus o líder solitário. Eu não consigo ver o chamado do líder solitário. Porque Deus sempre põe alguém para andar junto, uma igreja para andar conjunto, um poder de Deus para ser derramado. E outra coisa muito tremenda, que encerra praticamente Atos 1. A submissão à vontade de Deus. Em nenhum instante há um questionamento por que esperar. Por que está vivendo aquele momento? Eles simplesmente se submetem à vontade de Deus, em buscar a orientação na vontade de Deus, tendo a fé que Deus vai sustentar eles em todas as circunstâncias. Aleluia. Vamos lá? Eu te falei algumas práticas, algumas verdades práticas aqui, né? A pregação do Evangelho, o papel do apostolado, a gente falou a relevância da igreja atual. A gente falou sobre Atos, o cenário aí da Igreja dos Apóstolos. A ascensão de Cristo, a gente... Irmão, eu vou fazer vídeo aqui no YouTube tomado pelo Espírito Santo. Me perdoe pela tecnicidade. Eu não vou abrir mão do poder do Espírito Santo. Eu vou me emocionar, eu vou chorar, mas eu vou falar o que Deus quer que eu transmita para todo mundo, tá? E aí tem a ascensão de Jesus Cristo aos céus, que a gente comentou aqui também. A espera pelo Espírito Santo. E aqui a chegada do Espírito Santo que começa no início, na nova era da igreja, tá? E o que eu te falei para você, se você não tomou nota, você tome nota disso agora. O que eu te falei de aplicação prática aí para você? Dependência do Espírito Santo. O alcance global da pregação do Evangelho, o testemunho global. A oração em comunhão dos santos.
A liderança está com a unidade da igreja e a submissão à vontade de Deus a todo custo. Depois eu vou te fazer aí na série o Atos 2. E eu quero que Deus abençoe sua vida. Então, em nome de Jesus, você que recebeu isso, que você tenha um momento de adoração, de oração, sozinho aí no seu quarto, no momento que você está, põe o seu louvor, vai adorar a Deus do jeito que você quer. Eu não vou fazer oração guiada, porque eu sei que o Espírito Santo vai agir de uma forma singular com a sua vida. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida e a sua família de forma grandiosa.